Essa é uma excelente pergunta. Em primeiro momento, a gente tem que sempre lembrar que o contrato, para ser válido, ele precisa ser livre e sem defeitos contratuais. Agora eu vou te explicar como identificar um vício na hora de fazer o seu contrato. O primeiro é o erro, que a gente deve lembrar sobre a falsa personificação do objeto. Nós vamos reconhecer o erro verificando se a pessoa firmou o contrato acreditando em uma situação incorreta, sem que tenha sido enganada pela outra parte. Os indícios é a compreensão equivocada sobre o objeto, o desconhecimento de característica fundamental e a escolha baseada em informação incorreta. Um dos exemplos clássicos é quando uma pessoa compra um relógio ou qualquer outro produto acreditando ser original, mas na verdade ele é uma réplica. Agora nós temos o dolo, que é a omissão de informações importantes. No dolo, nós devemos analisar se uma das partes utilizou artifícios ou informações falsas para convencer a outra a celebrar o contrato, com ocultação de fatos relevantes, declarações falsas e a intenção de obter benefício indevido. Um exemplo também é o vendedor que esconde defeitos de um carro usado. Agora, nós temos a coação, que é uma assinatura forçada em razão de ameaça ou pressão psicológica. Já na coação, nós devemos observar se a manifestação de vontade ocorreu em razão de ameaça ou sob a pressão intensa. Um dos indícios é o receio de sofrer prejuízo físico ou moral, o consentimento obtido sob forte constrangimento ou ameaças contra a própria pessoa ou seus familiares. Um exemplo da coação é quando uma pessoa assina um documento após ser ameaçada. Esse daqui é um dos que eu mais acho interessante, que é o estado de perigo, que é quando é uma urgência extrema, a partir do seguinte ponto. Nesse tópico, nós devemos prestar atenção se alguém assumiu uma obrigação excessivamente onerosa para evitar um dano grave e eminente. Um dos indícios é a situação de extrema urgência, ou alguma necessidade relacionada à vida, saúde ou segurança e o aproveitamento da situação pela outra parte. Sempre um exemplo muito usado é a contratação de algum serviço médico com um preço abusivo em uma situação emergencial. Na lesão é quando a gente obtém vantagem excessiva somente para um dos lados na intenção de enganar. Na parte da lesão, nós devemos analisar se houve grande desproporção entre as prestações do contrato, explorando a necessidade ou a falta de experiência de uma das partes. Os indícios são um valor muito diferente do praticado do mercado, um benefício exagerado para um dos contratantes, ou a existência de vulnerabilidade econômica ou técnica. Um exemplo clássico é uma venda apressada por um bem por um preço muito abaixo do seu real valor. Ocorrendo esses vícios no contrato, eles acabam gerando consequências. A principal delas é a anulação do contrato e, em segundo, um pedido da parte interessada. Lembrando sempre que isso é formado via judicial, através da decisão do juiz, se o contrato será anulado ou não. Para podermos concluir o nosso estudo, nós devemos ver que a identificação dos vícios contratuais depende da verificação de que a vontade das partes foi expressa de forma espontânea, informada e em conformidade com a boa-fé. Quando houver erro, fraude, coação, exploração de vulnerabilidade ou desproporção excessiva entre as prestações, o negócio jurídico poderá ser contestado judicialmente, sempre assegurando a tutela dos seus direitos das partes e a estabilidade das suas relações contratuais. Para simplificar e aprender na prática, peguei esse trecho da jurisprudência dizendo de forma simplificada o seguinte, que se um contrato foi firmado com o vício de consentimento, ou seja, qualquer uma daquelas questões que eu acabei de mencionar, ele pode sim ter a anulação. Nesse caso específico da decisão, uma pessoa contratou um empréstimo pessoal e o tribunal entendeu que houve o erro substancial.
Por causa desse vício, o contrato foi considerado inválido e anulável. O banco ele teve que devolver os valores cobrados e como a cobrança continuou ocorrendo em benefício previdenciário e foi considerada indevida, foi determinada a sua restituição em dobro dos valores pagos. O mais importante para a nossa ideia do estudo e da explicação é que a força obrigatória dos contratos cede às máculas que recaem sobre a manifestação de vontade, ou seja, os contratos normalmente devem ser cumpridos, mas se a vontade da pessoa foi viciada, o contrato deve sim ser anulado. Em razão disso, trouxe a jurisprudência para a melhor análise. Mesmo com a minha explicação, você ainda foi lesado? Então calma, eu vou te explicar agora como proceder. Os vícios de consentimento gerados no contrato, geralmente eles acabam gerando anulabilidade, mas mesmo assim, você pode juntar provas, você pode identificar o vício através do seu consultor jurídico e também buscar a solução extrajudicial. Aprender a reconhecer os vícios contratuais é fundamental para saber dos seus direitos, principalmente para agir com maior segurança jurídica na hora de você realizar um contrato. Para maiores dúvidas, contate o seu advogado.